Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Coro IPN. Boa noite, irmãos que nos acompanham à distância. A graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém, queridos? Vamos nos alimentar da palavra do Senhor neste culto abençoado, inspirador, que nós temos participado até aqui, na continuação da nossa série na carta de 1 João, no capítulo 3. Por favor, abra a sua Bíblia. Também a opção de acompanhar na projeção. Primeira carta de João, um pouquinho antes do livro do Apocalipse, no capítulo 3, versos 17 a 22. Primeira João 3, 17 a 22. Nos coloquemos em pé, irmãos, e façamos essa leitura. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Senhor, que privilégio nós podermos com liberdade abrir o teu santo livro e, com a devida instrução que temos do Senhor, saber que o Senhor fala conosco nessa hora. Nosso anseio é grande, Senhor, mas nossas limitações são maiores ainda, tanto ao expor quanto ao ouvir, e todos quanto a viver os teus ensinamentos. Por isso recorremos ao Senhor mais uma vez em oração. Ajuda-nos, ó Deus. Fala conosco e nos abençoe por meio da sua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Hoje as crianças vão permanecer conosco. É dia de ceia do Senhor e as crianças então permanecem, participam de todo o culto com a gente. Meus queridos, a IPN, nossa igreja, Igreja Presbiteriana Nacional, tem um histórico de solidariedade e de generosidade cristã. E nós podemos falar isso sem nenhuma vaidade, porque nós temos consciência de que somos servos inúteis. O que é o conceito do servo inútil? Não é aquele que o que ele faz não é útil para alguma coisa. Mas o conceito bíblico de inutilidade é, na verdade, que nós não temos crédito algum diante de Deus por fazer o que nós fazemos. É só nossa obrigação, obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E como nós temos muitas pessoas novas chegando na igreja, né, nesses últimos tempos, sempre temos, né, pela bênção de Deus, esta realidade. Eu não sei se todos aqui conhecem as frentes onde a nossa igreja atua na área da solidariedade cristã com os necessitados. Por exemplo, diariamente nós temos ali no Itapuã, próximo aqui, né, próximo aqui do plano piloto, o projeto PEP, um projeto de educação e evangelização de crianças carentes. Todos os dias, durante a semana, esse trabalho é feito ali. Semanalmente, nós temos também o projeto Resgate, todas as terças-feiras. Um grupo da igreja vai ao setor comercial sul para levar o alimento espiritual e o alimento físico a moradores de rua. E, em conexão com esse trabalho, nós temos uma parceria com a Vila Samaritana, onde moradores de rua são ali levados, aqueles que querem deixar os vícios, as drogas e se reerguer novamente. Temos também, mensalmente, o trabalho conduzido pela nossa junta diaconal, Maná Fraterno. Muitos irmãos têm contribuído e possibilitado que a igreja ajude cerca de 200 famílias mensalmente com cestas básicas, especialmente nesse período crítico da pandemia que nós temos vivido. Uma outra frente muito especial da nossa igreja
que anualmente se movimenta é o projeto Missionários Voluntários. Vamos às cidades do nosso país, levando tanto o Evangelho quanto também o serviço cristão, anunciando e demonstrando o amor de Deus nestas cidades do nosso país. E a primeira, inclusive, nem foi no Brasil, foi na África. E gostaria ainda de citar mais uma iniciativa muito especial também da nossa igreja, que nós fazemos remotamente, né? Daqui, em favor da cidade de Santa Luz, no sul do Piauí, a cerca de 1.100, 1.200 quilômetros daqui de Brasília, nós temos ali 1.449 crianças apadrinhadas. Cerca de metade desse número são de crianças apadrinhadas por famílias aqui da igreja, e um outro tanto, boa parte, talvez a maioria, foi de outras igrejas presbiterianas que nós da IPN fomos atrás e convidamos para que fizessem parceria conosco. Hoje nós temos ainda 174 crianças em espera por um padrinho ou por uma madrinha. Quem sabe você pode se movimentar nessa direção. Um trabalho que, por meio do apadrinhamento, visa a transformação social sustentável, diferente da cesta básica que todo mês vai precisar, enquanto a família não conseguir sair dessa situação, a ponte social ela tem um começo, um meio, um fim, em que um dia, há um prazo para isso, a própria cidade poderá se manter por meio das iniciativas que serão conduzidas ali. Em todos esses trabalhos, em todas essas frentes, nós temos levado o Evangelho de Jesus. Não adianta só assistir materialmente e o mais importante ser deixado de lado. Porque o Evangelho, ele transforma o coração, ele transforma a família, ele transforma a realidade até socioeconômica das pessoas. E eu queria falar inicialmente a você que já tem se envolvido com essas frentes de trabalho da igreja na área da ação social e outras que eu não estou mencionando aqui. Você já parou para pensar, já parou para avaliar o quanto você tem sido abençoado por estar envolvido, seja indo, seja contribuindo, seja fazendo contatos, de alguma maneira, você já parou para perceber o quanto você tem sido abençoado? E eu diria mais até do que essas pessoas que estão recebendo o nosso apoio e a nossa ajuda. Você tem se envolvido, pergunto também aos outros, né, se você não tem se envolvido ainda, não seria o caso também de você se envolver de alguma maneira com o socorro a pessoas necessitadas? Essa é uma mensagem muito presente na Bíblia Sagrada, uma mensagem aos cristãos, para que eles estejam atentos a isso. E nós fazemos isso, inclusive, com os dízimos que os irmãos trazem à igreja. Parte significativa dos dízimos da nossa igreja é destinada tanto a projetos sociais quanto à plantação de igrejas. Hoje nós temos mais de 100 obreiros que são mantidos pelos dízimos da nossa igreja no Brasil e no mundo. Se você ainda não tem se envolvido, seja aqui na igreja, seja na sua vida particular, em nenhuma frente de ajuda a pessoas necessitadas, você não sabe o que está perdendo. O texto bíblico dessa noite nos fala de algumas das bênçãos que nós recebemos quando nós temos essa disposição solidária para com os necessitados. Uma vez, Jesus disse algumas palavras a esse respeito, e não foram seus apóstolos costumeiros que registraram, foi um apóstolo temporão, o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas registrando, olha quanta gente aí participando do ensinamento de Jesus. Paulo disse o seguinte aos presbíteros de Éfeso: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. E nessa noite nós queremos falar disso. É mais abençoado quem dá do que quem recebe. E nós vamos ver então algumas dessas bênçãos. A primeira delas que nós encontramos aqui, a primeira bênção é que quem é generoso com o necessitado fortalece a sua identidade cristã. Quando nós somos generosos, fica evidente que nós somos de fato cristãos. É isso que o apóstolo aqui vai nos ensinar. Essa carta de 1 João foi escrita e surgiu por uma preocupação que João tinha com as igrejas da região de Éfeso.
Havia muita gente se misturando ali na igreja, que se passava por cristão, gente que se passava por mestres, e que na verdade não eram. Então o apóstolo, ele procura descrever, olha, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. O verdadeiro Deus é assim, os falsos deuses são assim. Os verdadeiros apóstolos são assim, os falsos são dessa maneira. Aqueles cristãos que têm um relacionamento verdadeiro com Deus, têm essas marcas. Aqueles que são falsos não têm essas marcas. Quem vive na luz vive de um jeito, quem vive nas trevas vive de outro jeito. E por aí vai. E um dos indicativos que o apóstolo usa com veemência ao longo da carta para marcar, assinalar e testar quem tem de fato uma identidade cristã, quem é um verdadeiro cristão, é o amor. Não o amor piegas dos filmes de Hollywood, mas o amor bíblico. É um indicativo da experiência que nós temos com Deus e da experiência que nós temos do amor de Deus. Os versos 17 a 19, que nós iniciamos aqui na leitura, vão desenvolver esse traço do amor como uma marca de um verdadeiro cristão, e uma área em particular fica destacada nesses 3 versículos, que é exatamente essa, a área da solidariedade cristã nas necessidades materiais dos irmãos, prioritariamente. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? John Stott pontua muito bem que a essência da vida com Deus é o amor. Se você quer saber se alguém tem vida com Deus, se alguém se relaciona intimamente com Deus, você tem que procurar enxergar na vida dessa pessoa a prática do amor por parte dela. E a essência do amor, Stott conclui, é o sacrifício próprio. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele mostra o que acontece quando alguém de fato se torna um cristão e pode ser chamado de fato como um verdadeiro cristão. Nesta área, Paulo diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que possa ou para que tenha com que acudir ao necessitado. Percebe a mudança? Antes, aquele ímpio, ele tirava dos outros. Agora, ele fazia o mal aos outros. Agora, ele trabalha e faz o bem. E o que ele recebe não é apenas para a sua manutenção, mas é agora para doar para os outros, para doar para os necessitados, além de suprir suas próprias necessidades e não precisar mais tirar de ninguém. Essa é uma característica do amor, meus irmãos. O amor é sempre ativo. Se não existe manifestação de amor, não existe amor na verdade. E se não há amor, não há vida com Deus. Nós temos então nessa passagem um exemplo perfeito de como o amor deve ser colocado em prática, marcando e assinalando a nossa identidade como cristãos. Nós somos chamados por Deus para fazer o que essa passagem está nos ensinando: ver, enxergar as necessidades. E além de enxergar, não fechar o nosso coração, mas abrir o nosso coração. A palavra coração aparece várias vezes nesses poucos versículos, mas aqui no grego não é o coração. Aqui, embora a tradução não esteja errada, ela já traduziu dando o sentido da palavra grega, mas na palavra grega seria entranhas, vísceras, porque era assim que a cultura judaica se referia à nossa identidade, ao nosso ser interior. Então, o Senhor está nos ensinando através dessa passagem que nós somos chamados para ver e para sentir nas entranhas a necessidade do próximo e nos movermos em direção a essa necessidade de uma maneira prática. Amar é doar-se, é o que a palavra de Deus está nos ensinando. E o que isso tem a ver com a nossa identidade como cristãos? É que é impossível alguém dizer ou ter um relacionamento com Deus, alguém ter a experiência do amor de Deus e fechar suas entranhas para o necessitado, e fechar seu coração para o necessitado. Não combina, não é coerente. É bem mais provável que essa pessoa esteja apenas dizendo que tem um relacionamento com Deus, como muitos lá em Éfeso diziam, e João, naquela época, estava confrontando esse tipo de discurso vazio,
de alguém que diz que tem um relacionamento, mas na hora do vamos ver mesmo, ele não demonstra isso. E esta é uma área perfeita para fazer essa aplicação, porque mexe no bolso da gente, mexe no dinheiro da gente, nos bens da gente. E como nós todos somos idólatras por natureza, até que sejamos libertados da idolatria por Jesus, esta é uma área em que nós temos muito facilmente a capacidade de idolatrar o dinheiro, os bens, a segurança material, o conforto, em detrimento da ajuda a pessoas ou até mesmo da generosidade na nossa vida de um modo geral. O princípio espiritual aqui então, meus irmãos, é esse. Quem é generoso com o necessitado fortalece a sua identidade cristã, porque ele sabe que se ele está sendo generoso assim, é porque Deus tocou no seu coração e mudou aquele coração de pedra, avarento, insensível, e fez de nós pessoas com corações sensíveis e generosos ao nosso próximo. Por isso, no verso 19, João diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto que? Nesta disposição de servir ao próximo, de ajudar o necessitado, nós estamos evidenciando que quem ama de verdade, conhece a Deus de verdade, é da verdade e ele é de Deus. Nós temos 2 exemplos na Bíblia muito interessantes de pessoas que eram avarentas nessa área, financeira e material. Não vou falar que eles eram mineiros, porque os mineiros podem se sentir ofendidos. Eu até poderia fazer isso, porque eu sou mineiro. Mas eles não abriram a mão de jeito nenhum, nem para dar tchau. E um deles, quando encontrou a Cristo, chamado Zaqueu, ele disse: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E ele era ladrão, ele era um cara que fazia mal, que defraudava financeiramente as pessoas. E sabe o que Jesus disse por causa desta atitude dele? Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. A disposição de generosidade no coração de Zaqueu evidenciou uma obra prévia de regeneração, de novo nascimento, evidenciou a identidade nova que Zaqueu acabava de receber como um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão. Mas temos um outro exemplo lamentável, um jovem rico que, mesmo sob o apelo de Jesus Cristo, ele se negou a abrir mão do seu ídolo, dinheiro, bens, segurança material. Jesus falou para ele: olha, vende os teus bens, dá aos pobres, vem e me segue. E ele, ao invés de experimentar aquela alegria que houve na casa de Zaqueu, ao contrário, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Na verdade, ele foi triste não porque ele era dono de muitas propriedades, mas porque as muitas propriedades eram donas do coração dele e ele era um idólatra da sua vida material. Portanto, meus queridos, o amor é a prova objetiva, final da nossa profissão de fé. Se nós nos dizemos cristãos, presbiterianos, reformados, e não amamos, e somos insensíveis para com o próximo nas suas necessidades, há que se questionar o nosso relacionamento com Deus. O amor, meus irmãos, ele não é natural em nós. E se ele existe, se há generosidade no nosso coração, isso é evidência. John Stott diz que a sua existência, dessa generosidade em alguma pessoa, é prova do novo nascimento e do Espírito Santo que nele habita, e que demonstra esta generosidade ou este amor na forma de atos. Meus queridos, qual é o estado do nosso coração nessa área? Temos corações generosos ou corações avarentos? Corações desprendidos ou corações que são prisioneiros dos bens e da segurança material? A resposta para isso, meus irmãos, aponta na direção ou no diagnóstico de sabermos se somos ou não somos pessoas regeneradas, nascidas de novo. Este é o ensinamento da palavra do Senhor. Tem havido no nosso orçamento disciplina financeira para que nós tenhamos recursos para ajudar o necessitado? Nós citamos aqui vários projetos da igreja, inclusive com os dízimos que os irmãos trazem aos pés dos apóstolos hoje. Antes os crentes traziam aos pés dos apóstolos. Mas o apostolado foi um ministério extraordinário que foi sucedido pelos presbíteros.
Os presbíteros nós dizemos que é um ofício ordinário, permanente. O apostolado um ofício extraordinário, temporário. Hoje nós devemos trazer os nossos dízimos e colocá-los aos pés do conselho da igreja, do conselho de presbíteros, que vai administrar esses recursos conforme um orçamento apresentado à Assembleia, a qual depois irá prestar contas com toda a transparência financeira que caracteriza a nossa igreja. Tem havido no nosso orçamento a disciplina e a confiança em Deus para sermos dizimistas, para sermos generosos com as nossas ofertas, seja quando a igreja conclama para o maná fraterno, para ajudar Petrópolis, para cobertores na época do frio em Brasília, seja para outras necessidades que você identificar, tem havido no nosso orçamento prioridade para isso. A nossa atitude para com dinheiro e bens, a nossa empatia com o próximo, necessitado, na área material, demonstra se temos um novo coração liberto da idolatria material. Esta é uma das bênçãos, meus irmãos, de nós sermos generosos. Quem é generoso com o necessitado fortalece a sua identidade como cristão. Se eu estou sendo generoso, é graças ao Espírito Santo que vive em mim e que mudou o meu coração. E você pode se alegrar nisso, você pode louvar a Deus por isso. E se não há essa generosidade, precisamos pensar, será que realmente eu tenho um coração transformado já? Mas há uma segunda bênção que nós encontramos aqui. Quem é generoso com o necessitado, meus irmãos, reafirma a sua motivação de vida. É uma oportunidade para nós reafirmarmos por que vivemos como vivemos. E eu quero chamar a sua atenção para 3 versículos e 3 expressões similares que aparecem nesses 3 versículos, começando pelo 19. Olha ali no verso 19, que diz, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. No verso 21, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, perante Ele, diante de Deus. E agora no verso 22, e fazemos diante dele, lá no finalzinho, o que lhe agrada. Qual é a reincidência? O que se repete nesses 3 versículos? Expressões que mostram a preocupação do apóstolo, escritor dessa carta, de viver perante Deus, viver debaixo dos olhos de Deus. Veja, de novo, qual era o contexto da época? Gente que se apresentava como cristão, gente que se apresentava como mestre da palavra, mas era só aparência perante os homens. Diante de Deus, aquilo tudo era um circo, era tudo teatro, não tinha nenhuma realidade interior naquelas manifestações tão espirituais que essas pessoas estavam apresentando. E o apóstolo, então, meus irmãos, aqui está nos ensinando que a nossa grande preocupação em tudo que nós fazemos, nossa grande motivação deve ser viver perante o Senhor, diante de Deus, para Ele, buscando a aprovação dEle. Veja que no verso 20, uma vez estabelecidas essas 3 coincidências, nós temos assim, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. É por isso que o cristão maduro, ele vive com essa consciência de que vive perante Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Como esconder de Deus alguma coisa? Como camuflar diante de Deus? Como apenas fazer as coisas para a apreciação, o aplauso humano? Nós queremos ser agradáveis a Deus. O verso 22 ele diz isso, aquilo que pedimos dele recebemos, por quê? Guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe é agradável. É assim que um discípulo de Cristo deve viver, meus irmãos. Viver para agradar a Deus e não para barganhar com Deus nada por fazer boas coisas ou por ajudar os necessitados. É porque Deus mudou nossa vida, mudou nosso coração, como vimos. Porque essa é a nossa identidade agora, como discípulos de Cristo, é que nós temos esse amor de Deus transbordando do nosso coração. Não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E é por isso então que nós obedecemos, e é por isso que nós buscamos ser solidários com os necessitados, porque nós queremos fazer isso para sermos agradáveis a Deus. Qual é a motivação da sua vida?
Você vive para quê? Você trabalha para quê? Você vive em família com qual objetivo? Você está aqui hoje com qual finalidade? Você se envolve ou deixa de se envolver nas coisas da igreja por qual razão? Para ser agradável a este Deus que conhece todas as coisas, diante de quem todas as coisas estão patentes, que conhece os segredos do nosso coração. É para esse Deus que você tem vivido. Uma vez Robert Charles Sproul, você conhece, já muita gente, hoje Sproul é muito conhecido, esse calvinista americano, editor-geral da Bíblia de Genebra, uma vez perguntaram assim para ele, Sproul, qual é a essência do cristianismo? Se a gente fosse resumir, o que nós diríamos que é essencial no cristianismo? E ele disse, a grande ideia da vida cristã é coram Deo. Já falamos isso aqui no passado, mas nem todos talvez conheçam. Coram Deo, Sproul diz, capta a essência da vida cristã. E essa expressão latina significa diante da face de Deus. Viver diante da face de Deus, com essa consciência da presença de Deus, é a essência da vida cristã. Porque é disso que se trata a aliança de Deus conosco. Deus nos chama para Ele e Ele nos diz o que disse para Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Nós somos chamados para andar com Deus. Deus se compromete a estar com o seu povo. Nosso Deus é incrível, é inacreditável que Ele quer estar conosco. Ele está conosco, Ele quer que nós andemos com Ele, com essa consciência da presença dEle. E que por isso, então, nós façamos tudo como, ou buscando o aplauso deste auditório de um só ser. 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se nós vivermos assim, meus irmãos, se Deus sorrir para nós, nenhum sorriso ou nenhum desprezo vai nos abater. Se vivemos com essa consciência de que vivemos para agradar a este Deus, este é o nosso único auditório, quando não somos reconhecidos ou aplaudidos pelos seres humanos, pelos irmãos da igreja, nós não nos desanimamos, nós não entregamos os pontos, não ficamos abatidos, porque nós temos que escolher, quando nós fazemos as coisas que fazemos para Deus, nós temos que escolher se queremos o aplauso dos homens ou o galardão divino. E nesta área da doação, Jesus uma vez ensinou claramente isso no Sermão do Monte. Quando você der esmola, não toque trombeta diante de você, como fazem os hipócritas, porque eles querem ser glorificados pelos homens. Já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa daquele que faz questão do aplauso humano? O aplauso humano, quando ele receber. E para por aí, e é só isso que ele vai receber. Mas Jesus disse, tu quando deres esmola, ignore a mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a esmola, a doação ao necessitado, que é o tema dessa passagem, fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Meus queridos, este princípio tem aplicação não apenas para esmolas, não apenas para ofertas de cunho social, mas para tudo que nós fazemos na vida. Todo o trabalho que realizamos no ambiente secular, todo o trabalho que fazemos na igreja, as orações, os jejuns, as participações musicais na igreja, os eventos que promovemos, o que estamos querendo com isso? O aplauso, o reconhecimento dos homens, ou o aplauso e o reconhecimento do nosso Deus? Viver coram Deo é viver assim, motivado pela busca do louvor daquele que realmente importa, que é o louvor do nosso Deus. Que na nossa generosidade das nossas ofertas, na fidelidade dos nossos dízimos, na sensibilidade com os necessitados, no envolvimento no serviço do Senhor, essa seja a nossa motivação. E esta é uma bênção que a generosidade nos proporciona. Quando somos generosos com o necessitado, nós podemos reafirmar para nós mesmos e fortalecer em nós mesmos a motivação da nossa vida, que é a motivação de viver coram Deo e viver para agradar a Deus. Terceira e última bênção que nós gostaríamos de destacar para a edificação e o crescimento espiritual de cada um de nós. Quem é generoso com o necessitado, além dele reafirmar a sua motivação de vida, além dele fortalecer a sua identidade como cristão, quem é generoso com o necessitado, cresce na semelhança com Cristo. Verso de número 18,
Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Preste atenção nisso, aqui é muito importante. O que é o amor bíblico? Está dizendo que nós devemos amar, e de um jeito muito específico. Mas o que é o amor, esse amor bíblico? Como que nós devemos expressar este amor? Eu quero seguir aqui uma conceituação muito oportuna que Martin Lloyd Jones faz, distinguindo amor de gostar. Gostar não é a mesma coisa que amar. Amar não é a mesma coisa que gostar. Por exemplo, aqui hoje à noite, não tem uma alma aqui dentro que todos gostem dela. É impossível que todos gostem de mim, que todos gostem de você, porque o gostar não é uma coisa objetiva. Gostar é uma coisa que é natural em nós, antipatia e simpatia, brota. Não tem uma explicação lógica para isso. É um sentimento natural, que nós não controlamos, que nós não temos como policiar, ele simplesmente surge. Se simpatizamos ou se antipatizamos. É uma coisa instintiva, não requer esforço para gostar de alguém, nem para deixar de gostar. E tem a ver principalmente com o interesse superficial pela pessoa, que chama a nossa atenção, a aparência, a cor, as habilidades, os maneirismos da pessoa. Martin Lloyd Jones, ele usa inclusive a expressão de que gostar é uma emanação física de uma pessoa para outra. É como se tivesse uma coisa ali que atrai ou afasta um do outro. Amar é totalmente diferente de gostar. Não é natural, é sobrenatural. Amor é sempre inteligente, refletido, deliberado. Amor é uma coisa que vê além do superficial que você vê no outro, é mais profundo. Está disposto a superar obstáculos para se expressar para com aquela pessoa. O amar requer esforço. Amar enxerga além do que as aparências mostram e procura enxergar ali uma pessoa que tem por trás daqueles defeitos que nós desgostamos. E é muito especial essa conclusão de que não é preciso gostar de alguém para amar essa pessoa. Sabe que você consegue guardar isso? Não é preciso gostar de uma pessoa para amar essa pessoa no sentido bíblico da palavra. Amar as pessoas que nós não gostamos é tratá-las como se nós gostássemos delas, servindo essas pessoas com gentileza, visando o bem dessas pessoas. Nós podemos até não gostar de todos que estão aqui nesse auditório. Não precisa olhar agora, por favor. Mas nós devemos amar a todos os que estão aqui. E se somos novas criaturas, se temos essa identidade estabelecida em nós pela presença do Espírito Santo, nós podemos amar aqueles que nós não gostamos. Os que nós gostamos já fica mais fácil, mas também não é tão fácil assim não, né? Os cônjuges que o digam, né? Se amam, mas tem hora que se pegam também ali nas discussões e desentendimentos. Quanto mais os que não gostamos, mas tanto no caso quanto no outro, é pela presença do Espírito, por termos um novo coração, é que isso se torna possível. Possível se nós seguirmos o exemplo de Deus. Olha como funciona o relacionamento de Deus conosco. Olha e cola no exemplo de Deus. Deus é amor. Amém, irmãos? Ele ama os pecadores. Isso quer dizer que Deus aprova, que Deus gosta, que Deus simpatiza, que Deus acha muito legal assim os comportamentos pecaminosos das criaturas. Não, a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Deus não gosta de ver pecadores rebeldes, o desafiando. Não é agradável para Deus. Nós não éramos agradáveis a Deus. No sentido de gostar, Deus não gostava de nós. Ele não gostava do nosso comportamento. Deus não gostava daquilo que Ele via dentro de nós, devido à sua santidade. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas? O profeta Abacuque pergunta no seu livro. Mas esse Deus que não gosta do pecado, esse Deus que não gosta do pecador, que o desafia, que o afronta, Ele veio até nós e em nosso favor nos serviu com a redenção. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E por quê?
porque Ele nos amou. Deus não precisava gostar de nós para nos amar. O importante é que Ele demonstrasse o seu amor. O importante é que Ele nos ajudasse no seu amor, como de fato Ele o fez. E Ele o fez de que maneira? Não apenas se declarando em amor por nós. Eu amo vocês, mas fazendo algo e fazendo algo extremamente custoso. A vida do Filho dele foi sacrificada por nós. Por isso é que o texto bíblico no verso 18 nos diz como é que Deus nos ama. Desse jeito que está ali no verso 18. Filhinhos, não amemos nem de palavra, ou não amemos de palavra nem de boca, no verso 18 do capítulo 1, capítulo 3. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. Coloca para mim o versículo, por favor, porque eu quero compará-lo com a Nova Versão Internacional. Verso 18, na NVI, está assim: mas em ação e em verdade. O fato aqui é esse, inclusive a palavra original no grego é ergo, trabalho, obra, ação. O amor, ele não se contém, ele tem que se manifestar. Se não se manifestar, não é amor. Verso 18, então: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obras, ou em ação, e em verdade, com autenticidade, verdadeiramente. É assim, meus irmãos, que nós somos chamados a amar, imitando o nosso Deus. Martin Lloyd Jones destacou muito bem que nós não fomos chamados para gostar dos irmãos. Fica tranquilo, não se sinta mal por não conseguir gostar de todo mundo, tá bom? É assim. E nem se sinta mal porque nem todo mundo gosta de mim ou de você. Não tem jeito, é assim. Mas nós somos ordenados a amar os irmãos. Não fomos chamados para gostar de todos, mas fomos chamados e ordenados a amar os nossos irmãos. Esta é a bênção, meus queridos, que eu quero terminar essa mensagem destacando que aquele que é generoso com o necessitado tem a oportunidade de experimentar. Nós crescemos na semelhança com Cristo, porque é desse jeito que nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. E é desse jeito que nós somos chamados, então, a amar os nossos irmãos, do mesmo jeito que Deus tem nos amado. E aí fica fácil, porque a gente tem o exemplo dele e a gente tem o amor dele dentro de nós. Deus não está pedindo uma coisa que nós não tenhamos a capacidade de cumprir. Amar requer esforço. Então, meus irmãos, se esforce mais para aprender e aperfeiçoar o amor de Deus que está dentro do seu coração, se você já é uma nova criatura. Se esforce mais não ficando apenas no discurso, mas em ação e com um autêntico amor cristão. De que maneira? Procure servir, dá trabalho, gasta tempo, tem que sair do seu círculo de conforto? Tem, é isso mesmo, isso é amar. Se esforce para perdoar, se esforce mais para respeitar, se esforce mais para segurar a língua, né? Aquela língua ferina que gosta de ferir e ficar pontuando os defeitos dos outros, como se a gente não tivesse defeitos. Se esforce mais para ser mais parecido com Cristo, porque Ele vive em você, para capacitar você a ser como Ele é, se você já é uma nova criatura. Por isso nós podemos afirmar com Paulo que é mais abençoado quem dá do que quem recebe. Aquele que é generoso com o necessitado, fortalece a sua identidade cristã, reafirma a sua grande motivação de vida, viver perante Deus e para Deus, e cresce na semelhança com Cristo, amando não de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe.